Saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, trazendo aqui mais um vídeo. Eu sou o pastor Gilmar, trazendo mais um vídeo, tratando-se dessa série de vídeo que nós já estamos falando da vida espiritual, do homem natural, o homem espiritual. E quem não assistiu os nossos vídeos, assiste ainda. Agora que você vai ter uma melhor compreensão. E nós já estamos falando nesse momento de oração. E a pessoa espiritual, a pessoa que é uma pessoa novo nascida, ela é filho de Deus e ele compreende o poder que há na oração. Nós já vimos falando sobre a oração do Pai Nosso, a oração universal, a oração secreta com Deus. É a forma de colocarmos diante de Deus, na presença de Deus. E agora nós vamos tratar nesse vídeo do poder da oração, da fé, do poder que a oração ela tem, porque a oração, quando nós realmente somos novos nascidos, filho de Deus, temos esse entendimento espiritual, somos um mesmo Espírito em Cristo, que habita a nossa vida, nós somos um nele como ele é no Pai. Então a nossa oração tem poder, a palavra que sai da nossa boca é poder. Isso se nós realmente somos novo nascidos em Cristo Jesus, aquilo que falarmos com fé, aquilo que pedimos com fé, vai acontecer na nossa vida, até porque é para a glória de Deus. Jesus diz lá em João 14:13, que tudo que pedimos no nome de Jesus nos será concedido, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quando nós temos esse entendimento, que pedimos as coisas e tudo que nos é dado é para a glória de Deus, então nós sabemos pedir, nós vamos pedir o que é bom, não vamos pedir o que é mal. E é tudo para a glória de Deus, e o Pai será glorificado no Filho, através daquilo que nós estamos sendo abençoados, que Deus está nos abençoando, porque nós pedimos no nome de Jesus. Então é para a glória de Deus. Então veja quanto é poderoso a nossa oração, nossos pedidos, nossa petição diante de Deus, quando realmente nós estamos em Cristo e pedimos e nos é concedido, porque o Pai ele é glorificado naquilo que nos é dado quando pedimos o nome de Jesus Cristo. Então veja que essa ação, essa bênção que nós recebemos ao orarmos a Deus, ou proteção, ou livramento, que nós entramos diante de Deus e pedimos a Ele e alcançamos, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então isso é poder, então isso nós temos de ter consciência. E quando nós olhamos lá para Mateus 21, no verso 21 e 22, diz assim, o Evangelho de Jesus Cristo diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Então veja bem, aqui esse texto está no contexto da figueira, que Jesus, passando, viu uma figueira, ele foi lá ver se tinha fruto nela, mas não tinha fruto, só tinha folhas. E então Jesus falou que aquela figueira nunca mais produziria fruto, né? E aquela figueira secou. E os apóstolos admiraram, quando voltaram por ali novamente, viram a figueira seca. Era uma figueira que se disse viva, né? Uma figueira aí cheia de folhas, mas a figueira secou muito depressa. Então os apóstolos admiraram. Então Jesus explica para eles, né, que em verdade vos digo que se tiver de fé, então a oração poderosa é aquela que tem fé. Primeiro, sem esquecer que tem que estar em Cristo. Não adianta você orar se você está em pecado.
Deus vai abençoar você, proteger você quando você ora em pecado, se você tiver um momento de aflição, porque Ele é bom. Então Ele vem e te atende. Eu já dei esse exemplo lá, existem outros exemplos, mas eu dei ali o exemplo ali do centurião romano, né, que Jesus se dispôs a ir lá e curar o servo dele. Então, mas a nossa oração aqui, que Jesus está dizendo que é essa oração poderosa, é para auxílio de Deus, é para as pessoas novas nascidas que estão em Cristo e que têm fé. Então, porque a gente já ministrou aí alguns vídeos aí sobre a questão da fé, da santidade, da justiça e do amor, que não tem jeito de estar separado. Não adianta a pessoa dizer que tem fé se ele está em pecado, ele não tem fé, porque ele não tem fé suficiente para se converter de fato a Jesus Cristo. Então não adianta, se a pessoa, a fé e a santidade, elas estão entrelaçadas, porque a pessoa que tem fé, realmente em Jesus Cristo, ele se converte de fato, morre para o pecado com Cristo Jesus e ressuscita com Cristo para a vida, passa pelo processo do novo nascimento. Essa é a pessoa espiritual, o Filho de Deus. Pela fé, por crer, ele foi feito Filho de Deus, que está lá em João capítulo, Evangelho de Jesus segundo João capítulo 1, verso 12. Então, todos que creram receberam o poder de ser feito Filho de Deus. Então não adianta a pessoa dizer que tem fé se está em pecado, porque ele não tem fé, a fé dele foi suficiente para aceitar de fato Jesus Cristo na sua vida e ser liberto verdadeiramente. Jesus diz lá em João 8,36: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então aquele que é liberto é verdadeiramente livre. Esse é o novo nascido, e nós estamos tratando aqui de pessoas espirituais, novo nascido. Então esse é o que tem fé. Tudo isso precisa estar no nosso entendimento. Você tem fé? Então, se você tem fé, você é um novo nascido, você é uma pessoa espiritual, não deixou de ser pessoa natural, carnal, não está mais no pecado, não anda mais no pecado, e não duvidar, quer dizer, ter fé. Vê bem, às vezes nós pegamos as coisas e as juntamos, mas a gente vê que a fé e a dúvida são coisas distintas. Porque às vezes mesmo a pessoa tendo fé, ele ainda pode duvidar, mesmo ele já tendo a fé de ser passado pelo novo nascimento, às vezes ainda pode ter alguma duvidazinha ainda. Então aqui, essa oração poderosa é para quem tem fé e não duvida, que são coisas diferentes. A dúvida pode acontecer com uma pessoa que tem fé, que já passou pelo processo do novo nascimento, porque tem fé. E aí quem tem fé é santo, quem tem fé é justo, quem tem fé é amoroso, homem, porque tem a natureza de Deus na vida dele. Mas pode às vezes em um momento duvidar. A gente vê que Moisés, mesmo sendo um homem que estava sempre na presença de Deus, falava com Deus, teve um momento que ele duvidou. Então a dúvida ela é algo prejudicial que enfraquece a oração da pessoa. E não só fareis, então Jesus disse: se tiver fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito na figueira, isso não só se mandar a figueira secar, ela vai secar, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedis na oração, crendo, recebereis. Então veja bem, essa oração poderosa é a oração que remove monte, remove montanhas. E aí essa montanha, sim, ela é algo figurativo. Pode ser aquilo que está te atrapalhando a sua vida em qualquer coisa. Então pode ser algo que está impedindo de você caminhar na presença de Deus. Então você vai mandar, você tem autoridade, por exemplo, para mandar o pecado sair do seu caminho, você tem autoridade para fazer várias coisas, aquilo que está te impedindo a servir a Deus, você tem autoridade dada por Jesus para mandar o demônio retirar da sua casa, para mandar os espíritos malignos retirar da sua casa, para mandar o mal ser desfeito. Você tem autoridade e poder para desfazer o mal na vida, na sua vida e na vida dos seus, na sua casa.
Assim como nós vamos passar para, depois nós vamos ver a questão ministerial, né? Oração ministerial, você vai ver que isso é poderoso na vida, no ministério das pessoas. Então essa oração é uma oração feita com fé, não duvidando. É a oração que você vai alcançar muitas coisas, porque você está falando com poder. Você está orando com poder. E aí a oração é diferente. E aí eu quero chamar uma atenção para vocês, porque no vídeo passado nós tratamos daquela oração que você está conversando com Deus. Você está colocando a sua vida diante de Deus, você está conversando com Ele, você está colocando Ele as suas necessidades, mas também você está adorando Ele, você está louvando, você está exaltando o nome dEle. Aqui já é uma oração diferente. Aqui é uma oração que você está usando o nome de Jesus Cristo para determinar que as coisas se cumpram. E então você está usando o nome de Deus aqui para determinar uma cura, para curar uma pessoa, para ordenar a enfermidade que saia da vida daquela pessoa, para ordenar o espírito maligno que saia da vida de uma pessoa. Então aqui você está usando o nome de Jesus Cristo, a autoridade que Jesus Cristo te deu para fazer a obra de Jesus, para fazer com que as coisas aconteçam na sua vida, na vida dos céus, na vida da igreja. É uma oração pessoal, individual, mas que você pode orar para muitos, viu? Então essa aqui é uma oração diferente daquela oração que você entra no quarto e ora a seu pai em secreto, e ele vai te atender. E aí nós temos que ter uma compreensão. Você não determina nada a Deus. Nós não podemos determinar que Deus faça nada. Diante de Deus, nós pedimos a Deus. Agora, na autoridade, no nome de Jesus Cristo, nós determinamos que coisas aconteçam. Nós determinamos cura, porque nós recebemos a autoridade no nome de Jesus Cristo, curar as pessoas, libertar. Então no nome de Jesus Cristo nós determinamos que o mal sai da vida de uma pessoa. No nome de Jesus Cristo nós determinamos que um demônio, um espírito maligno saia da vida da pessoa. Nós expelimos, expulsamos o mal da vida da pessoa, porque nós usamos o nome de Jesus Cristo. Mas nós não estamos determinando nem a Cristo, nem a Deus. Nós não estamos determinando nem a anjos, porque aí compreenda uma coisa: os anjos, eles estão aqui ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando por ordenança de Deus. Nós não mandamos anjo, nós não determinamos a anjo, porque os anjos, eles recebem ordem direta de Deus, não recebem ordem de nós. E tem muita gente aí que pensa que pode mandar os anjos fazer as coisas, e eles vão fazer porque estão a serviço nosso. Não, eles estão a serviço de Deus, nos protegendo, nos guardando, fazendo aquilo que Deus determinou para que eles façam a nosso favor. Então nós oramos a Deus e Deus dá as ordenanças aos anjos. Isso é diferente. E nós determinamos no nome de Jesus Cristo, que o nome de Jesus Cristo tem poder, Jesus Cristo é poder. Nós oramos no nome de Jesus Cristo e as coisas acontecem. Mas nós não determinamos nada a Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Nós não determinamos nada a Ele. Ele é o nosso Senhor, e nós entramos na presença dEle também com respeito, com adoração, com oração, porque Ele é o Filho de Deus e é Deus como o Pai é Deus. Ele é Deus ao lado do Pai. Ele é uma pessoa distinta, como a gente já viu nessa série de vídeo, mas Ele é Deus e nós o adoramos, o respeitamos e cremos nele, e nós pedimos Ele. Quando nós estamos pedindo alguma coisa a Jesus Cristo, nós estamos pedindo. Nós jamais ordenamos alguma coisa a Cristo, nós jamais ordenamos alguma coisa ao Pai, porque Ele é soberano. A partir do momento que algumas orações
vem no sentido de determinar que Deus faça alguma coisa na vida de uma pessoa. Essa oração está indo de encontro à soberania de Deus. E todas as vezes que a pessoa se levanta contra a soberania de Deus, está transgredindo contra Deus, está pecando. Então temos de ter esse cuidado para não pecarmos contra Deus, porque ao determinarmos que Deus faça alguma coisa, estamos indo contra a soberania de Deus. Então jamais podemos determinar alguma coisa a Deus. Jamais podemos dizer a Deus para Ele fazer algo para nós. Nós pedimos a Ele para Ele fazer alguma coisa para nós. Agora, no nome de Jesus Cristo, nós temos autoridade nós temos autoridade sobre as coisas, sobre a enfermidade, sobre demônios. No nome de Jesus Cristo nós temos essa autoridade. Nós temos a autoridade de mandar um monte sair daqui, ele sair. Isso nós temos a autoridade que nós queremos que uma coisa aconteça, e nós temos a autoridade de determinar para que aquilo aconteça. No nome de Jesus Cristo nós temos essa autoridade. Então essas coisas têm de estar no nosso conhecimento para que saibamos orar. E o Espírito Santo que habita em nós é que nos ajuda a orar como deve. Então, antes de fazer uma oração poderosa para determinar alguma coisa, esteja essa intimidade com o Espírito Santo, que ele vai te ajudar a orar como deve ser orar. E aí, quando nós olhamos também para Lucas capítulo 18, tratando-se de orações individuais, nós estamos tratando de orações individuais, oração pessoal, oração poderosa. Nós vemos lá em Lucas capítulo 18, o Evangelho de Jesus Cristo, dizendo assim: e contou-lhes, falando de Jesus Cristo, contando uma parábola. Jesus Cristo traz a parábola aqui do juiz iníquo, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. É um dever orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: fazem-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importune muito. E disse-lhe o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vir o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amados, então, uma coisa que eu sempre tenho chamado a atenção do ouvinte é para olhar as informações bíblicas, Nós temos que olhar as informações bíblicas. E aqui trata-se de uma parábola que Jesus compara aqui a insistência da oração a uma mulher que tinha uma causa pendente a ser resolvida por um juiz iníquo, e a insistência dela levou o juiz a resolver a causa a favor dela, para que ela deixasse de importunar o juiz. Agora, quando se trata de Deus, Jesus está falando: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Ora, Deus é justo. Então, quando nós oramos por uma causa justa, e insistimos diante de Deus, e aqui Jesus está nos ensinando a insistir em oração. Então, insistir em oração, claro que não é aquele negócio que Jesus disse para não fazer muitas repetições, porque não adianta você rezar aí uma reza igual muitos dizem,
né? Rezar aí 10 vezes, tantas vezes, 50 vezes, 100 vezes, não vai resolver. A palavra ela já foi proferida, a palavra de quem tem fé tem poder, a palavra tem poder, e quando nós pedimos a Deus, o que nós pedimos já está na presença dele, ele já sabe. Nós temos que insistir. O que é insistir nisso aqui? Nós temos de todos os dias pedir a Deus. Se ele não atendeu, nós vamos continuar pedindo, porque uma hora ele vai atender, ele sabe o momento certo de atender, mas ele vai atender nossa causa, resolver nossa causa. Então nós estamos sempre pedindo, orando sempre, igual Jesus diz aqui no verso 12, né? Deixa eu ver, havia também naquele mesma cidade, em Jesus, deixa eu ver aqui. Não, é lá no outro verso que estava dizendo em orar sempre, né? Na outra leitura que nós fizemos anterior. Então, o intuito de orar sempre. Mas aqui, Jesus está nos dizendo para insistir na nossa oração, insistir naquilo que nós estamos pedindo a Deus. Então, Deus é justo. O que é a informação que nós temos aqui? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Deus é justo. Isso nós compreendemos quando nós somos novo nascido. Novo nascido é aquele que tem fé, quem tem fé é santo, quem tem fé e é santo é justo, e quem é justo ama. Então nós temos a natureza de Deus. Então quando oramos com fé, pedimos a Deus com fé, somos atendidos. Quando insistimos diante de Deus, Ele nos atende, não porque a nossa oração incomoda a Deus, porque a oração de quem tem fé, do Filho de Deus, do novo nascido, da pessoa espiritual, é uma oração que busca esse companheirismo com Deus, esse companheirismo com Cristo, que é um no Pai. Então nós estamos um em Cristo, como Ele é no Pai. Esse companheirismo do Espírito de Deus na nossa vida, essa entrada nas nossas vidas na presença de Deus, em oração, em adoração, como a gente viu no vídeo anterior, em amor, em entrega a Ele, em louvor, em exaltação a Ele. Então essa presença agradável nossa diante de Deus vai todos os dias nós insistimos ali em ter esse momento com Deus e pedindo a Ele, colocando essa petição diante dEle. Claro que Ele vai fazer justiça a nosso favor e Ele vai nos atender. E aí no verso 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé? Então Deus fará justiça, mas Jesus, aí nós temos que olhar a informação bíblica, isso eu sempre trago à vida das pessoas, porque Jesus está nos trazendo aqui uma informação nesse texto, mesmo ele falando da insistência, que nós devemos insistir na oração, ele está falando que quando ele voltar não achará fé, e nós pregamos e cremos que estamos vivendo os dias já da volta de Jesus Cristo, estamos muito próximos da volta dele, então nós temos de crer que também nós estamos vivendo esse momento de falta de fé, e nós precisamos rever isso na nossa vida. Será que eu estou vivendo uma vida sem fé? Nós estamos de fazer essa reflexão profunda de nós mesmos, porque de repente a pessoa está vivendo uma vida sem uma reflexão dele mesmo, que precisamos fazer essa reflexão do nosso eu, para saber como é que nós estamos vivendo, se nós estamos vivendo uma vida de fé ou não, se estamos tendo fé ou não, se nós estamos vivendo uma vida de fé e duvidando, né? Como nós vimos no texto aqui anterior. Então precisamos fazer essa reflexão, porque de repente estamos duvidando em tudo, e a oração com dúvida ela não alcança nada. A insistência com dúvida ela não vai alcançar nada. Então temos de ter essa insistência e orar sem duvidar, temos fé. Então Jesus está dizendo, é uma informação que Ele está trazendo para nós. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que nós estamos tendo fé? Então isso aqui é uma informação importante para termos essa reflexão, porque Jesus ele diz também que aquele que perseverar até o fim será salvo. E perseverar em quê? Perseverar na fé, perseverar na fé. E aí perseverar na fé como?
Em Romanos 12, a palavra de Deus diz para perseverar na oração. Então perseverar em Jesus Cristo é na oração, é na fé. Nós precisamos fazer isso. Em Efésios 6,18 nos diz que nós devemos estar orando em todo o tempo. Então nós precisamos ter essa convicção de fé, de orarmos. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sempre. Então nós vamos estar sempre em oração. Então isso são instruções da palavra de Deus que tem que estar na vida de uma pessoa de fé, uma pessoa de oração que ora, que persevera na oração, que insiste na oração diante de Deus, persevera na oração diante de Deus. E em 1 Timóteo 2,8 diz para estar orando em todo lugar. Então precisamos estar dessa perseveração em oração. De nada adianta estar ajoelhado também se está duvidando, se não tem fé. Então não adianta nada estar orando todo dia se está sem fé, e principalmente se está em pecado. Isso precisa estar claro. Eu tenho batido nessa tecla e vou continuar batendo nessa tecla. Quem está em pecado, não adianta orar a Deus, a não ser que ele esteja numa aflição, e Deus é bom, e naquele momento de aflição ele clama a Deus e Deus atende ele, porque Deus é bom, vai seu sol nascer sobre todos. Mas a oração da pessoa de fé é aquela oração que a pessoa da pessoa que não está mais em pecado, que quem tem fé se converte de fato a Jesus Cristo, arrepende de fato do pecado, morre com Cristo para o pecado e ressuscita com Cristo para a vida com Deus. Esse é o processo do novo nascimento, aonde o corpo do pecado é desfeito ali na obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e a pessoa não tem mais pecado na vida dele. Não é que a pessoa nunca mais não vai pecar. Ele pode pecar se ele não souber que é pecado, porque o novo nascido, a pessoa espiritual, ele só peca se ele não souber que ele está pecando. E quando ele descobre que pecou, ele arrepende de imediato e é perdoado. Porque todas as vezes que olharmos com fé para Jesus Cristo, somos perdoados, somos curados, sarados. E aí Cristo é o nosso advogado, que está ao lado do Pai, intercede por nós junto ao Pai. Então entenda-se, se estiver em pecado ou estiver andando em pecado, porque o homem natural é aquele que sabe que é pecado e continua pecando, não sai do pecado, não se converteu do pecado. Esse é o homem natural, o homem carnal. Mas o homem espiritual não, ele morreu com Cristo para o pecado, então ele não está mais em pecado. Se estiver em pecado, não adianta querer fazer uma oração de poder, uma oração poderosa, porque não vai valer nada. É preciso primeiro converter-se do mal, arrependendo do pecado e convertendo verdadeiramente a Cristo Jesus, e passando por esse processo do novo nascimento. Então isso tem que estar claro, e eu não vou deixar de pregar isso. Pastor, mas isso é repetitivo. Pode ser repetitivo, mas precisamos estar ouvindo isso todos os dias. Assim como precisamos insistir na oração, precisamos também insistir na verdadeira conversão, no verdadeiro arrependimento, na verdadeira conversão, para que a pessoa seja verdadeiramente nascido em Cristo Jesus e seja verdadeiramente filho de Deus. E a oração poderosa é a oração do Filho de Deus. Se a pessoa não é ainda filho de Deus, ele precisa passar pelo processo do novo nascimento e ser novo nascido e ser esse filho de Deus. Então compreenda, você que está me ouvindo nesse dia de hoje, é preciso que você passe por esse processo em Cristo Jesus, para que você tenha o poder, no nome de Jesus Cristo, você determinar e a figueira secar, você determinar e o monte sair do lugar e ir para outro lugar, você mandar um
uma coisa, sair de um lugar e ir para outra. Isso é, você desfazer mal na vida das pessoas, você orar e a sua oração ser atendida. É preciso você ter passado por esse processo do novo nascimento, é preciso você ser filho de Deus, porque só o Filho de Deus tem o poder de Deus dentro dele, que é o Espírito Santo, que habita a nossa vida, que é poder. O Espírito Santo é uma pessoa distinta, mas ele é poderoso porque ele é Deus, e ele nos foi dado em Cristo Jesus para sempre. João 14,16, o Espírito Santo nos foi dado para sempre e está conosco, e ele nos ajuda em tudo, e ele nos ajuda a orar como devemos orar. Então entenda isso. Vou dar continuidade no próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar da oração ministerial, a oração para a igreja. E assista, que você vai assistindo esses vídeos, essa sequência de vídeo. Com certeza Deus vai te dar entendimento, discernimento e vai abençoar a sua vida. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja contigo.